Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira abençoada. Que prazer ter você aí do outro lado mais uma vez, para juntinhos podermos estar aí refletindo algo que o Senhor colocou no meu coração para essa semana. E aproveitando, né, já que você tá chegando aí, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreve, é totalmente gratuito. Ativa o sininho, assim você já recebe as notificações, que aqui toda segunda-feira nós subimos um vídeo novo de uma reflexão, algo que vai aí estar impactando a minha vida e a sua, com certeza. E esta semana eu quero falar um tema muito polêmico. Processo para o milagre. Eu vou chamar esse tema, processo para o milagre. Veja bem, queridos, essa semana Deus falou muito no meu coração, porque veio falando sobre milagre, receber. A minha vida, desde que eu me conheço por gente, eu recebo milagres, sem mesmo eu imaginar que um dia eu ia poder falar sobre esses milagres. Mas desde pequenas, muitas coisas aconteceram na minha vida, muitos livramentos o Senhor me deu, e eu vejo que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, uma coisa é certa, todo mundo quer falar sobre milagre, né? É gostoso você escutar alguém falar que viveu um milagre, uma cura, mas para você ter um milagre, alcançar esse milagre, existe um processo. Existe o processo, existe aquela fase que você precisa passar para que você alcance o seu milagre. Então, as pessoas que me seguem, a maioria, eu creio, que conhecem a minha história, né? Eu fui diagnosticada há mais ou menos 7 anos atrás, tá? Com um tumor na hipófise, no cérebro, justo de trás dos olhos. Foi uma situação muito difícil. E esse tema que eu quero trazer hoje é para falar um pouquinho sobre a minha experiência do processo até o milagre. Isso Deus colocou no meu coração. Então, quando eu fui detectada com esse tumor na cabeça, foi justamente na época que eu estava no Brasil. Nós tínhamos uma empresa, nós tivemos falência na empresa, né? Nossa empresa faliu. Nós não tínhamos mais nada, nós perdemos tudo que nós tínhamos apartamento, nós tínhamos uma empresa. Nos sobrou um carro, que também era, né? Era um carro que também tinha suas contas para pagar, mas nós tínhamos esse carro. Foi com esse carro que nós conseguimos vender por um preço da passagem que nós precisávamos para poder vir para a Espanha, que aqui morava a minha mãe. Estava a minha mãe com a minha irmã. Então, eu cheguei aqui, né, numa situação muito difícil, né, emocionalmente falando. Eu estava completamente abalada, tinha perdido tudo. Minha filha mais velha tinha ficado no Brasil, né, tá na época da adolescência, se rebelou um pouquinho e quis ficar no Brasil. Eu tive que me afastar da minha filha. Foram, eu creio que os momentos mais difíceis da minha vida. E eu, chegando aqui, fui ao médico porque eu estava tendo muita dificuldade de ver. Eu não conseguia ver nitidamente nada, né? Eu olhava a televisão, era tudo borroso, tudo assim. E então eu falei, eu tô precisando usar óculos, e fui ao médico. Então, quando cheguei aqui, fui consultar, e para minha surpresa, os médicos descobriram que eu não precisava de óculos, senão eu estava com um tumor muito grande na hipófise, que estava empurrando as minhas córneas, né? E eu corri o risco, sim, de ficar cega. Então, ali começamos uma batalha contra o tempo, para poder, né, me curar daquilo. Então, a médica me disse que era uma enfermidade bastante difícil, não era maligna, mas sim tinha que ser tratada com comprimidos fortes, que poderiam sim me fazer bastante mal. E era um tiro assim no escuro, porque 99% das pessoas que faziam esse tratamento não diminuía o tumor. Normalmente o tumor se estacionava ali,
né? Mas algumas pessoas resistiam mais, outras menos, e algumas pessoas o tumor não parava de crescer. Se no meu caso o tumor continuasse a crescer, eu tinha que fazer uma cirurgia de alto risco, que eu tinha que assinar autorizando que qualquer coisa que passasse, eu estava ciente de que eu não poderia, né? Poderia entrar na sala de cirurgia, mas eu poderia sair morta daquele lugar. Então eu disse para a médica naquele momento: esse tumor não me pertence e Jesus, o Senhor Deus que eu sirvo, vai me curar. E ela me disse: pois que você tenha boa sorte. Foram as palavras da médica. Então começamos ali um tratamento bastante agressivo, sim. Eu passei por um processo, queridos, muito difícil, muito complicado. Eu estava sem uma das minhas filhas comigo, eu estava trabalhando, quem já tinha uma empresa, tinha tudo, apartamento, carro do ano, eu cheguei aqui na Espanha trabalhando de diarista, então eu estava fazendo limpezas, eu estava doente, mas eu tinha que trabalhar. Meu marido nesse processo todo também ficou bastante debilitado, começou a entrar numa depressão, por ver toda essa situação, ele como homem, né? E o cabeça da nossa casa, então ele via que eu não estava bem e assim tinha que trabalhar. Mas eu fui entendendo que o processo, quem tinha que passar era eu. Eu precisava passar por esse processo. E eu fui passando. Tinha dias que no meu secreto com o Senhor, eu chorava, eu e Deus, e pedia: Senhor, só me dá forças. Me ajuda a passar. Eu não vou conseguir sem o Senhor. Todas as manhãs eu levantava e dizia: se o Senhor não levantar comigo, eu não consigo sair dessa cama. E isso foi todos os dias, todos os dias. Foi um processo muito difícil. As pessoas vinham e perguntavam: como que você está? Eu falava: eu estou bem. Eu não gosto, queridos, eu nunca gostei que as pessoas me olhassem como se eu fosse uma coitadinha. Ai, tadinha da Lilian, ela tá com tumor, ela tá correndo um risco de vida. Sabe, isso me deixa mal quando as pessoas olham para você e te olham como você fosse uma coitada, né? Uma pessoa indefesa, uma pessoa... Isso parece que prejudica ainda mais a tua vida. Então, quando eu me olhava no espelho, eu comecei a ver que eu poderia ser curada sim, que eu ia ser curada sim, porque eu disse para aquela médica que eu ia ser curada. Então eu falei: eu creio num Deus. Só que teve momentos nesse processo que eu duvidei. É de emocionar, queridos. Hoje eu lembro e me emociono, porque muitas vezes eu duvidei, porque eu passei tão difícil. Foi uma prova muito difícil, queridos. Vocês não têm noção do que é passar por um processo até você chegar no teu milagre. Dias eu não poder levantar os meus braços porque doía demais, mas eu tinha que trabalhar. Dias que eu queria ficar na cama, eu queria esquecer que o mundo existia, mas eu tinha que levantar e sorrir para minha família, porque eles precisavam ver esse sorriso nos meus lábios. Eu tinha aqui uma filha adolescente comigo, que estava me cuidando, que estava me vigiando, vendo como que eu ia proceder, qual ia ser os meus passos nessa trajetória. Eu tinha um marido que eu queria mostrar para ele: você tem uma ajudadora, nós vamos vencer, a gente vai conseguir sair de tudo isso. E eu levantava, com a fé em Jesus, com os meus olhos postos naquele que era o único que podia me tirar daquela situação onde eu me encontrava. E foi um processo que durou um ano, queridos, e o tumor já não existia mais. Quando eu voltei, porque foram assim, de cada 2, 3 meses eu tinha que fazer uma ressonância, eu tinha que fazer acompanhamento, muitos exames, eu tomava comprimido 3 vezes na semana, uns comprimidos muito fortes, que era como uma quimioterapia, mas era, né, por comprimidos. Então eu sofri um processo muito difícil, mas no decorrer de um ano, a médica não sabia explicar o que tinha acontecido. O tumor, que era o tamanho de uma laranja praticamente, já não existia mais. E o dia que ela pegou os meus exames, ela olhou e falou assim: eu não posso acreditar que esse exame que eu estou pegando hoje seja o mesmo que eu peguei há 3 meses, ou 6 meses, ou 9 meses atrás. Lilian, não pode ser o mesmo. A tua história é para ser contada
num livro. Queridos, aquele dia eu ri, eu sorri e falei para ela, eu disse, doutora, que esse tumor não era meu, não me pertencia, que o Senhor Jesus, ele ia me curar. E ele me curou. E ela disse, pois olha, ele te curou. Claro, queridos, em tudo isso, né, esse 1 ano, eu passei pelo crivo, pelo vale da sombra da morte, não foi fácil. Mas depois disso eu ainda segui um tratamento por mais 4 anos, foram 5 anos de tratamento. E nesses 5 anos de tratamento, eu tive também os seus processos no meio dele. O primeiro ano foi o mais difícil, que foi aonde, né, eu fui ali submetida a medicamentos fortes, a tratamento forte, a fazer ressonância, a tomar muito a remedicação, a ver toda, né, as pessoas à minha volta sofrendo, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer comigo, vendo meu esposo sofrendo, ver minha filha daqui sofrendo, né, então foram momentos muito difíceis, ver minha mãe, né, mãe é mãe, né, o coração de mãe não é fácil, mas foi um primeiro ano mais complicado. Então, quando eu já não tinha mais o tumor, então eu comecei a fazer, dar continuidade no tratamento, então já foi um pouco mais, digamos assim, light, né? Porque eu já não estava com o tumor, mas eu estava tratando para que ele não voltasse ou não afetasse outra região do meu corpo, né? Então foi um tratamento um pouco mais, o tratamento se tornou um pouco mais saboroso, digamos assim, não sei se é essa palavra, mas mais ou menos por aí, para que vocês entendam. Porém, nesse todo esse processo, queridos, teve algo muito importante que aconteceu na minha vida, muito importante. Eu fui curada não só de um tumor, mas eu fui curada espiritualmente, internamente, por algumas situações que eu carregava na minha vida, que era a falta de perdão. Eu era uma pessoa muito difícil de perdoar. Eu dizia, não tem problema, não passa nada, a pessoa tá lá e eu tô aqui, eu não lembro mais o que ela fez. Mentira! Eu era uma orgulhosa e eu não queria admitir que eu precisava liberar perdão para as pessoas que eu tinha feito mal e que elas também tinham feito mal para mim. Só que eu tinha que pedir perdão porque eu precisava liberar a carga que tinha em cima de mim. E quando eu entendi isso, foi aonde eu fui curada completamente de tudo, tudo. Eu passei pelo processo, eu vivi o processo, eu suportei o processo, mas também eu reconheci no meio do processo que eu precisava não só de cura física, mas de cura espiritual. E eu experimentei o milagre na minha vida. O milagre da cura, de não ter mais um tumor, de poder estar vindo aqui e muitas outras vezes, em muitos lugares, eu já testemunhei a minha cura. Mas também, queridos, eu posso testemunhar para vocês o milagre da minha cura espiritual. Não tem preço quando nós tiramos de cima das nossas costas a raiz de amargura, de rancor e da falta de perdão. Nós vivemos num patamar de vida espiritual completamente diferente de tudo aquilo que nós já passamos. Vocês precisam experimentar esse processo. Para você chegar no teu milagre, você tem que enfrentar um processo, passar por essa fase. Mas às vezes o processo não é só a cura, né, física, mas ela é uma cura espiritual, como foi no meu caso. Eu fui curada 2 vezes. Deus foi muito bom comigo. Muito bom, maravilhoso em todo o tempo. Eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que aqui tem detalhes que eu deixei passar, mas quem sabe um dia eu vou escrever uma biografia e vou contar detalhes da minha vida desde menina para que vocês entendam um pouquinho aonde Deus me colocou hoje e porque eu amo tanto esse Jesus. Porque eu sou tão grata por Ele, por tudo que Ele me fez, que se não fosse o amor dele por mim, eu não estaria aqui hoje. Mas isso eu precisava compartilhar esta semana com você, porque eu não sei qual é o teu milagre, o que você está esperando, qual o processo que você tem que passar. Mas creia que você vai passar nesse processo, mas começa a se refletir na tua vida para ver o que realmente você precisa ser curado, em qual área da sua vida você está buscando essa cura, porque às vezes você está uma cura física, mas para que essa cura física seja, esse milagre venha,
você precisa ter a cura espiritual. Pensa um pouquinho, reflita. E para nós fecharmos isso com chave de ouro, eu quero ler um versículo que um dia um grande amigo meu leu, quando eu soube que eu estava com essa enfermidade. E ele disse: Lilian, Deus manda eu falar um versículo para você, e esse versículo marcou. E eu li esse versículo todo o processo do meu tratamento, que está lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 4, aonde o Senhor Jesus diz: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. E eu estou aqui glorificando o Filho de Deus, Jesus, aquele que levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades naquela cruz. Ele me salvou, ele me curou da minha ferida que eu tinha, das dores que eu sentia interna, da falta de perdão, do meu orgulho, e curou de um tumor que eu tinha na cabeça, que os médicos diziam que eu poderia até mesmo morrer se eu precisasse fazer uma cirurgia. Pois eis-me aqui, Vivinha da Silva, compartilhando com você toda segunda-feira um tema maravilhoso, Deus me usando para abençoar a tua vida, mas para abençoar a minha também. Queridos, muito obrigada pela tua participação essa semana. Que Deus abençoe grandemente, que você tenha uma semana de prosperidade, de paz, que a tua vida esteja alinhada no projeto do Senhor, que a tua casa, que a tua família esteja protegida debaixo da poderosa mão do Senhor. E segunda-feira que vem, assim querendo Deus, estaremos aqui juntinho, eu aqui e você aí. Beijo no coração.